Questão 19. Texto 1. O processo de canonização não pode ser isolado dos interesses dos grupos que foram responsáveis por sua constituição e, no fundo, o cânon reflete esses valores e interesses de classe. O cânon é um evento histórico, visto ser possível rastrear a sua construção e a sua disseminação. Não é suficiente repensá-lo ou revisá-lo lendo outros e novos textos, não canônicos e não canonizados, substituindo os maiores pelos menores, os escritores pelas escritoras e assim por diante. Tampouco basta, ainda que seja extremamente necessário, dilatar o cânon e nele incorporar outras formações discursivas, como a telenovela, o cinema, o cordel, a propaganda, a música popular, os livros didáticos ou infantis, a ficção científica, buscando uma maior representatividade dos discursos culturais. O que é problemático, em síntese, é a própria existência de um cânon, de uma canonização que reduplica as relações injustas que compartimentam a sociedade. Texto 2. Uma vida inteira pela frente. O tiro veio por trás. Pois bem, pessoal, é importante a gente falar aqui rapidamente sobre esse termo cânon, né, o canonizar, né, para a gente compreender um pouco mais aqui o que nós temos no texto 1. O termo cânon, né, cânon, que vem do grego, uma espécie de vara de medir, entrou para as línguas românicas com o sentido de norma, né, com o sentido de lei. Nos primórdios do cristianismo, teólogos utilizaram esse termo cânon para selecionar aqueles autores e textos que mereciam ser preservados. Consequentemente, banir da Bíblia aqueles que não se prestavam, né, para disseminar as verdades que deveriam ser incorporadas a esse livro sagrado. Então, esse conceito de cânon aqui, ele surge, né, no sentido de seleção, é como se fosse um princípio de seleção e, consequentemente, de exclusão, né? Você seleciona uns e exclui outros. E é claro, isso, nesse processo de inclusão e de exclusão, não pode se desvincular da questão das relações de poder. Obviamente, aqueles que selecionam esses textos, né, estão investidos da autoridade para fazer isso. E farão isso de acordo com os seus interesses, né, de acordo com a sua classe, sua cultura. E o exercício dessa autoridade se faz num determinado espaço institucional. No caso aqui específico, né, a gente tem a igreja. Nas artes em geral e também na literatura, o que nos interessa mais de perto é que o cânon significa um exemplo, né, de conjunto de obras, como se fosse aqui os clássicos, as obras-primas dos grandes mestres, um patrimônio da humanidade, né? Tudo isso devendo ser preservado pelas futuras gerações. Então, esse cânon no campo literário aqui diz respeito justamente a essas grandes obras que devem ser preservadas. Se a gente seguir essa noção, que é muito comum nos circuitos da chamada alta cultura, né, a gente vai verificar que o corpus canônico da literatura está envolvido, né, ou seja, está sendo englobado por uma redoma de ahistoricidade. É como se houvesse sido estipulado por uma supracomissão de cúpula e de alto nível, né, um grupo de mandatários, né, houvesse traçado os contornos do cânon, elegendo as obras que vão ser consideradas canônicas e não canônicas. Então, quando há essa seleção dessas grandes obras, né, há também a exclusão. Os defensores do cânon possivelmente iriam argumentar que as obras literárias possuem qualidades intrínsecas. Elas estão dotadas de um valor estético. É como se elas tivessem um valor inato, inerente à própria obra, sem levar em conta nenhum elemento externo.
Historicamente, a literatura tem sido um veículo bastante eficaz de transmissão de cultura. Ela tem sido uma das grandes instituições de reforço de fronteiras culturais e de barreiras sociais, estabelecendo privilégios e recalques no interior de uma sociedade. Se a gente olhar para as obras canônicas da literatura ocidental, a gente vai perceber, né, que há uma exclusão de diversos grupos sociais, étnicos e sexuais. Né? Eles são excluídos desse cânon literário. Entre as obras-primas que compõem o acervo literário da chamada civilização, não estão representadas outras culturas, como as culturas africanas, asiáticas, indígenas, muçulmanas, pois o cânon com que usualmente lidamos está centrado no Ocidente e foi erigido no Ocidente. E o que isso significa? Significa que, por um lado, né, destacar um tipo de cultura assentada na escrita e no alfabeto, consequentemente ignorando os grupos sociais organizados em torno da oralidade, e significa também dizer que o cânon está impregnado dos pilares básicos que sustentam o edifício do saber ocidental, como o patriarcalismo, o arianismo, a moral cristã. Se a gente se restringir aqui ao cânon das grandes obras da literatura ocidental, o que nós vamos ter aqui é a presença dos autores europeus, né? Isso de forma esmagadora. É provável que não figure nem mesmo Machado de Assis. Autores do sexo masculino, originários das elites e brancos, né, devem predominar de maneira notória. Há poucas mulheres, quase nenhum não branco e muito provavelmente escassos membros dos segmentos menos favorecidos da pirâmide social. Então, pessoal, não há dúvidas de que existe um processo de escolha e de exclusão que opera na canonização de escritores e obras. O cânon está a serviço dos mais poderosos, estabelecendo hierarquias rígidas no todo social e funcionando como uma ferramenta de dominação. E para se desconstruir esse processo, que é sem dúvida ideológico, é muito importante problematizar a sua historicidade. O problema aqui, pessoal, não está nos textos que foram canonizados. O problema maior está na própria canonização. Questionar sobre quem articulou o cânon, de que posição social falava, que interesses representava, qual seria o seu público-alvo e qual a sua agenda política, qual o seu estatuto de classe, de gênero ou ético, por quais critérios norteou a sua seleção e a rejeição de obras e autores. Importante também estudar de que forma o cânon é reproduzido e como ele circula na sociedade, investigando aqui, por exemplo, os meios de divulgação, como jornais, suplementos literários, antologias, currículos escolares e universitários, resenhas e crítica literária. É mediante tais veículos que se propaga e se perpetua o cânon. Considerando a discussão sobre o cânon literário apresentado no texto 1 e o gênero do mini-conto exemplificado no texto 2, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Afirmação 1. A forma literária do mini-conto, por ser semelhante à da crônica, deve ser considerada expressão literária de valor para que a seleção de obras que integram o cânon seja democrática. Falso, né, pessoal? Por quê? Porque essa consideração do mini-conto como sendo uma expressão literária de valor, isso não torna a seleção de obras que integram o cânon democrática, né? O processo de canonização dessas obras não é democrático. E outra coisa, né, a forma literária do mini-conto, né, ela, na afirmativa 1, ela deve ser considerada expressão literária de valor pelo fato de ser semelhante à da crônica? Não, né, pessoal? Independente de a gente ter uma forma de uma forma ser semelhante ou não à da crônica, ela deve ser considerada uma expressão literária de valor. Mas mesmo sendo considerada uma expressão literária de valor, isso não quer dizer que ela vá integrar o cânon, né? Ou isso não quer dizer que o processo de canonização seja democrático. E a afirmativa 2,
A formação do cânon é derivada de valores estéticos e políticos, e a sua existência promove a valorização justa de obras e a manutenção da divisão social. Falso, pessoal. Pelo que nós temos no texto 1, é que a própria existência do cânon representa a exclusão, né? Representa a não presença dos chamados textos menores, né? Mas afinal de contas, o que seria um texto menor, né? Então o problema aqui é justamente o próprio processo de canonização, né? A existência da canonização já nos traz aqui uma relação injusta. Então a afirmativa 2 está falsa, né? A relação entre as duas aqui, né? Então a opção correta a ser marcada é a opção E. As acessões 1 e 2 são proposições falsas. Questão 20. Nós temos aqui o texto A Primavera endoideceu. Temos aqui bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, né? Percebam que há aqui o formato, né, de uma flor. No meio aqui dessa flor tem zoom, 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 né? Como se fosse uma abelhinha que estivesse aqui rondando, né, essa flor. E no pendúnculo desta flor, né, nós temos: nos meus olhos zumbiam 1000 abelhas, e me fitavas detrás da cerca dos cílios. O texto A Primavera Endoideceu é um poema não linear, em que a palavra é um elemento muito bem explorado para a construção da imagem. Esse modo de organizar o texto caracteriza: opção A intertextualidade, diálogo entre os textos que conecta a literatura a outros gêneros do discurso. Falso, né, pessoal? Esse modo de organizar o texto, né, que forma esta imagem, né, essa imagem aqui de uma flor, né? Então nós temos aqui um outro tipo de linguagem, né? Não trabalhamos apenas com a linguagem verbal, né? Temos também aqui a construção de imagens, né? Então é mais de um tipo de linguagem, é mais de um modo semiótico, um modo de passar uma mensagem, né? Então nós estamos trabalhando aqui com mais de um sistema semiótico. Além, né, da linguagem verbal, nós vamos ter aqui a imagem que é construída, né, nessa disposição das palavras. Não se trata de intertextualidade, tá bom? Opção B, a relação da literatura com outros sistemas semióticos, cujo efeito mais imediato é plástico e semântico. Correta, exatamente essa opção, né? O efeito é plástico, né? A gente consegue visualizar essa imagem que está sendo formada, né? É bonito, né? É belo. E aí também tem um efeito semântico. Por quê? Porque pela disposição das palavras, a gente consegue visualizar aqui, né, uma flor, né? Isso passa para a gente, né, a mensagem que se trata de uma flor, né? Isso é semiótico, né? Significa uma flor. Então, essa opção B está correta. A tradição cultural regional, a exemplo do cordel e da xilogravura, que tratam de situações do cotidiano. Falso, né? Não faz referência a essa tradição cultural regional. A construção de uma sintaxe refinada, também não, né? Sintaxe que diz respeito à relação gramatical, né? Também não. E a opção E, a impossibilidade de disposição linear das palavras para a construção de conteúdos poéticos. Também falso. É perfeitamente possível a gente dispor linearmente essas palavras, né? Só que o autor, o poeta, que ele resolveu dispor desta forma para justamente construir aqui a imagem de uma flor. Mas é perfeitamente possível a gente dispor, né, essas palavras linearmente, né? Como a gente costuma ver, né, fazer a leitura dos poemas, né? Então a opção correta da 20ª questão é a opção B de bola.